Boa tarde a todos. Fazemos então hoje um novo ponto de situação da evolução do surto pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores. Conforme vos havia transmitido ontem, tínhamos 34 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Destes 34 casos suspeitos, posso-vos dar a informação de que 21 deles tiveram um resultado negativo, 16 de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 da Ilha do Faial, 1 da Ilha de Santa Maria e 1 da Ilha do Pico. 2 destes 34 casos suspeitos, 2 deles tiveram um resultado positivo, neste caso da Ilha do Pico, e estão diretamente relacionados com o caso positivo da Ilha do Pico, no qual, entretanto, terão viajado todos recentemente para o exterior da região. Destes 34 casos suspeitos, 3 deles foram inconclusivos e, portanto, irão ser feitas novas recolhas de amostras biológicas para análise laboratorial, 2 deles da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha do Faial. 5 deles aguardam resultado, 4 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha Terceira. 3 deles aguardam colheitas, 2 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha Terceira. Conforme vem sendo habitual, até à meia-noite de hoje, tivemos 64 novos casos suspeitos. Desses 64 casos suspeitos, 39 deles são negativos, 6 da Ilha de São Miguel, 33 da Ilha Terceira. E importa aqui referir ao fim e ao cabo aqui este dado que vos estou a transmitir, porque conforme deve ser compreensível, nós perante o primeiro caso positivo que originou a primeira cadeia de transmissão primária na região autónoma dos Açores, neste caso na Ilha Terceira, na freguesia de São Mateus, nós rapidamente, entretanto, encetámos os procedimentos na região, de acordo com aquilo que está previsto também no nosso plano de contingência, e de certa forma que, entre aspas, atacámos o problema e fizemos um trabalho de maior profundidade através da Delegação de Saúde na identificação dos contactos próximos destes 3 casos positivos e que, entretanto, se procedeu num trabalho que foi, desculpem-me dizer, mas extraordinário por parte tanto da Delegação de Saúde de Angra do Heroísmo, bem como da Unidade de Saúde Ilha Terceira e do Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital de São Espírito da Ilha Terceira, que no espaço de uma tarde e de uma noite processaram, neste caso recolheram todas estas amostras biológicas, as processaram a nível laboratorial e felizmente, entanto, é com bastante satisfação que podemos transmitir aqui hoje que todos estes resultados relativamente à Ilha Terceira, no caso concreto da freguesia de São Mateus, todos os contactos próximos com estes 3 casos positivos, até ao momento deram um resultado negativo. Portanto, por esta via, sendo que, e importa dar nota disso, que nós ainda iremos hoje recolher 3 amostras biológicas a 3 indivíduos, que também eles são, digamos que, o resto dos contactos próximos identificados pela Delegação de Saúde de Angra do Heroísmo como relacionados diretamente com os 3 casos positivos da freguesia de São Mateus. Irá ser feita essa recolha da amostra biológica, analisada também ao nível laboratorial e teremos amanhã, ao que tudo indica, depois também esse resultado, o que nos permitirá ter aqui mais alguma informação relativamente ao que está a suceder naquela freguesia. Mas, pelo menos, como vocês devem ter a oportunidade, quando temos 33 casos negativos, portanto, é um excelente indicador que nos permite, à partida, neste momento, dizer que em termos de transmissão local apenas e só temos identificado um único indivíduo e, portanto, daí a nossa incidência ontem durante o dia, quando tivemos conhecimento destes 3 casos positivos, no sentido de identificar logo rapidamente contactos próximos para depois analisar, testar e, como a própria OMS também defende, testar e foi isso que nós fizemos durante a tarde e a noite de hoje e, portanto, é com bastante satisfação que vemos o resultado positivo desse trabalho que foi feito. Ainda relativamente aos 64 casos suspeitos, 25 deles aguardam ainda colheitas e resultados. Neste caso, 20 aguardam colheita, 3 da Ilha do Faial, 10 da Ilha de São Miguel e 7 da Ilha Terceira. Como eu acabei de referir há pouco, destes 7, 3 deles ainda estão diretamente relacionados com os casos positivos da freguesia de São Mateus. E destes 25 que aguardam ainda, 5 aguardam resultado e são da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, ontem nós tínhamos 1967 pessoas em vigilância ativa, desde aí para cá foram admitidas mais 134 pessoas e foram retiradas 26, que terminaram o seu período de 14 dias de vigilância ativa. Neste caso, temos então ao momento 2.075 pessoas a serem acompanhadas por parte das delegações de saúde.
Destas 2.075, 887 são sinalizações provenientes da linha de saúde Açores, 1.188 são provenientes também daquilo que é o trabalho de campo das delegações de saúde. Neste caso concreto, destas 1.188, 3 da Ilha do Corvo, 22 da Ilha do Faial, 61 da Ilha das Flores, 43 da Ilha Graciosa, 45 da Ilha do Pico, 168 da Ilha de São Jorge, 716 da Ilha de São Miguel, 31 da Ilha de Santa Maria e, por fim, 99 da Ilha Terceira. Temos, portanto, neste momento, 24 casos positivos na região autónoma dos Açores. Importa dar nota disso. Destes 24, 10 deles são referentes, entanto, como eu disse ontem, a um cluster que, entanto, foi identificado um navio cruzeiro que, no início deste mês, navegou perto do Dubai e, portanto, dentro destes 24, 10 estão muito bem identificados relativamente aqui a esta proveniência e esta convivência neste navio de cruzeiro. Destes 24 casos positivos, 6 deles encontram-se internados, 5 deles no Hospital de Santo Espírito, Ilha Terceira, e 1 no Hospital da Horta. 18 encontram-se em contexto domiciliário, sendo destes 18, 5 são da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha de São Jorge, 3 da Ilha Terceira, 3 da Ilha do Pico e 2 da Ilha de Faial. Permitam que, entanto, possa atentar desde já, que, entanto, destes 3, um à partida será hoje encaminhado também para o Hospital da Horta para internamento ao nível hospitalar. Qualquer um deles com a sua situação clínica estável neste momento, mas que, entanto, continuam sob vigilância também por parte das equipas de saúde dos 3 hospitais e aquelas que acompanham também a evolução também da sua condição de saúde em contexto domiciliário. Temos, portanto, destes 24 casos positivos, 7 referentes à Ilha de São Jorge, 6 referentes à Ilha Terceira, 5 à Ilha de São Miguel, 3 à Ilha de Faial e 3 à Ilha do Pico. Portanto, deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Se calhar começava por perguntar-lhe se no caso do Pico, se estas pessoas já estavam em isolamento ou em quarentena e se há vigilâncias ativas associadas a estes 3 casos agora. Sim, estes 3 casos já tinham sido detectados pela Delegação de Saúde, através, entretanto, da sua chegada ao aeroporto e, portanto, já tinha sido terminada a quarentena e, segundo a informação também da Delegação de Saúde, qualquer um dos 3 terá cumprido também esse período de quarentena, o que nos garante, de certa forma, depois também a contenção também da propagação e disseminação também do vírus. E, portanto, qualquer um deles já havia sido identificado e, portanto, estaria a cumprir o seu período de quarentena. O Governo Regional deliberou a partir de hoje a quarentena obrigatória para passageiros que venham do exterior para a região. Isto à semelhança daquilo que fez a Madeira há uma semana. 2 perguntas numa. Esta medida chega um pouco tarde, uma vez que já a primeira cadeia de transmissão primária a acontecer nos Açores, e se estes passageiros terão que pedir autorização à Autoridade Regional de Saúde para viajar, tendo em conta que a Madeira aplicou esta mesma norma a partir de ontem. Deixe-me dizer que a primeira região do país que aplicou a quarentena obrigatória foi a região autónoma dos Açores, precisamente. A quarentena obrigatória já foi determinada há mais de uma semana por parte do Governo Regional e através, neste caso, das diferentes autoridades de saúde. Mas não em unidades hoteleiras? Claro, mas não em unidades a unidade hoteleira é um contexto específico. O que importa aqui é a medida, é a quarentena, seja em unidade hoteleira, seja em contexto domiciliário. É isso que importa. E neste caso a região autónoma dos Açores foi efetivamente pioneira nesse aspecto. Todos aqueles passageiros que provenham de áreas de transmissão ativa, e volto a referir isso, que nunca é demais reiterar, a região autónoma dos Açores neste momento tem, ao nível de todas as regiões do país, um espectro, digamos assim, de análise de áreas de transmissão ativa muito mais alargado que qualquer outra região do país. É isto que nos permite neste momento identificar, sinalizar, triar, testar e depois conter de forma mais eficaz e mais eficiente do que qualquer outra região neste momento. E, portanto, nós a quarentena obrigatória já implementámos há mais de uma semana, não era em unidade hoteleira e digamos que a unidade hoteleira ou o contexto domiciliário acaba por ser indiferente. É preciso que a pessoa esteja distanciada socialmente dos restantes cidadãos. E, portanto, é isso, efetivamente, essa quarentena, e respondendo até mesmo na resposta que eu dei há pouco também à questão que foi colocada, foi isso que nos permitiu, efetivamente, ter aqui uma contenção eficaz e eficiente, neste caso até do concreto da questão que colocou há pouco da Ilha do Pico,
em que 3 pessoas, se não tivessem tido a quarentena obrigatória, neste momento já podiam ter infectado mais de metade da ilha. Mas uma vez que é conhecido que há furos à quarentena, não é mais fácil controlar esta quarentena obrigatória em unidades hoteleiras? Neste momento, nós, dentro da experiência que nós temos na prática, as quarentenas obrigatórias, dentro dos dados que nós temos, têm revelado a sua eficácia e a sua eficiência, porque tanto no Pico como no Faial, como em São Miguel, bem como aqui na Terceira, excetuando o caso, neste caso concreto aqui do primeiro caso de transmissão local na freguesia de São Mateus, todos eles têm cumprido a quarentena obrigatória e por essa via conseguimos conter a disseminação e a propagação do vírus. Como estou a dizer, tanto em contexto domiciliário como em unidade hoteleira, o que importa sim é o distanciamento social. No fundo, o que é que esta medida traz de novo e como é que ela vai ser implementada no terreno? No fundo, esta medida acaba por, com o passar do tempo, nós temos aqui, por parte das delegações de saúde, como eu acabei de referir há pouco, nós temos neste momento mais de 2.000 pessoas diariamente, ou dia sim, dia não, acompanhadas por parte das delegações de saúde. Como vocês devem compreender, torna-se cada vez mais difícil, em termos de recursos humanos, fazer um acompanhamento diário de todas as vigilâncias ativas que nós temos neste momento. E ao abrir do decreto que regulamenta o estado de emergência a nível nacional, todas as pessoas que estão em vigilância ativa devem ter um confinamento obrigatório. E, portanto, para, de certa forma, agora conformarmos a evolução do surto e o número crescente de vigilâncias ativas que nós temos vindo a ter nos últimos tempos, atendendo a que sabemos que por parte das delegações de saúde existe uma enorme sobrecarga diária de trabalho ao nível da verificação de todos os pontos de entrada na região, quer aeroportos, quer portos, quer depois com as vigilâncias ativas, tínhamos que arranjar aqui uma medida que permitisse depois também que a facilidade desse trabalho de vigilância ativa também de todos os cidadãos que possam potencialmente estar infectados. Como é que vai funcionar? Quem é que paga o hotel e em que hotéis é que as pessoas vão ficar? Neste caso, na Ilha de São Miguel, será o Hotel Marina, que, entanto, irá albergar todos os cidadãos que cheguem à região e a quem seja determinada a quarentena obrigatória. No caso da Ilha Terceira, será o Hotel do Caracol. Portanto, serão 2 unidades hoteleiras cujos custos depois também de alojamento por parte de todos estes cidadãos que sejam confinados, digamos assim, ao seu período de quarentena, serão suportados por parte do Governo Regional dos Açores. Ainda em relação às autorizações para a deslocação de passageiros interilhas, que sabemos que funciona nestes moldes, portanto é feito um pedido à Autoridade Regional de Saúde, pergunto-lhe se, no que diz respeito a doentes que tiveram alta, e temos conhecimento de que há situações deste sábado a aguardar a deslocação do Hospital da Horta para o Pico, há atrasos deste sábado, pergunto-lhe se isto se deve a alguma falta de articulação entre os serviços do Hospital e da Unidade de Saúde da Ilha do Pico. Deve-se por uma razão, digamos que à partida, um pouco simples. Deve-se derivada a muitos dos pedidos que provêm da população que ainda não compreendeu que nós estamos em estado de emergência e que não pode haver a livre circulação que existia anteriormente. E, portanto, da parte dos serviços da Direção Regional da Saúde, estão, digamos assim, mais preenchidos com pedidos que não fazem sentido neste momento. As pessoas, como eu já tive a oportunidade de dizer, devem ficar em casa, não podem circular da mesma forma como circulavam anteriormente e, portanto, acaba por entupir muitos daqueles que depois são os pedidos e o canal de comunicação que existe para dar resposta a estes pedidos de altas e outras, entretanto, digamos que mais urgentes e que estão relacionados, por exemplo, com cuidados médicos, a nível depois também de doentes oncológicos e etc. E, portanto, acaba por haver aqui um avolumar de situações urgentes e não urgentes que importa triar. E neste caso, no caso das não urgentes, muitas das vezes, entanto, são em maior volume do que as urgentes. E aquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos dias é, efetivamente, de afinar aqui o procedimento com as unidades de saúde e com as delegações de saúde, no sentido de tudo aquilo que é urgente tem essa prioridade e todos aqueles que não é urgente, infelizmente, irão ser indeferidos. Eu sei que o Sr. Diretor disse agora na sua interferência que as pessoas que estão internadas estão em situação clínica estável, mas peço-lhe se pode adiantar mais alguns pormenores sobre o estado destas pessoas. Quando digo clinicamente estável, nomeadamente não passaram ou não transitaram, digamos assim, para a fase crítica que muitas vezes acontece na evolução da infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, são pessoas que efetivamente foi feito o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, possuem a doença, o Covid-19, mas que neste momento não têm, digamos que, sintomatologia suficiente que implique uma transferência para um serviço ou uma unidade, digamos assim, de âmbito hospitalar mais diferenciado, nomeadamente cuidados intensivos,
que seja necessária para dar outro tipo de assistência que não aquela que está a ser dada neste momento. Portanto, nesse sentido, estão todos clinicamente estáveis e, portanto, não têm sinais de gravidade até o momento. Uma pergunta agora em relação a São Mateus. O Presidente da Junta de Freguesia disse em entrevista a outro órgão de comunicação social que se aparecesse mais casos suspeitos ou mais casos naquela freguesia, que havia a possibilidade de encerrar São Mateus, ou seja, não entrar nem deixar ninguém sair. Salvo erro, eu acho que o Presidente da Junta de Freguesia não tem esse poder, se este é um poder que compete também às autoridades de saúde regional. Sim, é uma decisão que, entanto, compete e tem que ser avaliada em conjunto, tanto com as autoridades de saúde, bem como com as forças de segurança, com o Governo Regional, com o representante da República, portanto, não é tomada de ânimo leve. De qualquer das formas, penso que, entanto, o Sr. Presidente também irá ficar mais sossegado, digamos assim, mais calmo, bem como toda a freguesia, relativamente àquilo que eu acabei de anunciar há pouco, de que temos efetivamente um número bastante significativo de resultados negativos de pessoas testadas da freguesia. Portanto, isso é uma informação que importa depois também transmitir a todos aqueles que vivem na freguesia de São Mateus, é de que estamos a acompanhar a situação, estamos a trabalhar de forma afincada, como eu disse, em identificar, em triar, em testar e em ter ao fim e ao cabo esses resultados o mais rápido possível, no sentido de contermos da forma mais eficaz e eficiente uma possível evolução do surto. Volto a dizer, temos neste momento uma única pessoa identificada como transmissão local, portanto é um aspecto bastante positivo, sendo que, volto a dizer, temos 3 que irão ser analisadas hoje e, portanto, iremos ter o resultado amanhã. De qualquer das formas, a calma, digamos assim, e o sossego que se possa querer transmitir não quer dizer de forma alguma que as pessoas relaxem e voltem novamente para a rua a fazer a sua vida normal. Volto a dizer, é importante que as pessoas contenham a sua atividade, evitem ao máximo a interação social e, portanto, permaneçam em casa de forma a que, entanto, não minimizemos ao máximo a possível disseminação e propagação do vírus. Precisamente sobre os testes e quarentena. As pessoas que são testadas agora mantêm-se em quarentena, voltam a ser testadas mais tarde? Essa é uma questão bastante pertinente e ainda bem que a coloca, porque posso eventualmente já ter dito, mas às vezes cá não o digo às vezes suficiente e não fica bem, digamos, ciente junto da população. Quando é o caso concreto, por exemplo, destes indivíduos que foram testados e que são residentes na freguesia de São Mateus. Como eu disse, 33 deles tiveram um resultado negativo. Estes 33 foram testados, mas têm que permanecer em quarentena, ou seja, estas pessoas não podem sair de casa na mesma, estão confinadas, digamos assim, ao seu contexto domiciliário. E é nesse sentido que também, ainda hoje de manhã, nos contactos que temos tido próximos, tanto com a Polícia de Segurança Pública, bem como a Guarda Nacional Republicana, fizemos questão também de reiterar e de voltar a pedir essa colaboração que tem sido inexcedível também da parte das duas forças de segurança, no sentido de não baixar a guarda e manter a vigilância e a ronda de carros de patrulha também na freguesia, para que tantas pessoas percebam efetivamente e interiorizem isto de forma efetiva, de que não podem estar a circular na via pública de maneira normal, como se não se passasse nada ao fim e ao cabo. Todas as pessoas que cheguem à região vão fazer a quarentena num hotel? Sim, neste momento, com as unidades hoteleiras que nós disponibilizamos, tanto ao nível da Ilha de São Miguel como ao nível da Ilha Terceira, irão fazer esse período de quarentena em unidade hoteleira. E tem ideia de quantas pessoas é que poderão ser, quantas pessoas é que estão neste momento a chegar à região? Neste momento, entanto, as pessoas, como eu já tenho tido a oportunidade de dizer nos últimos dias, são cada vez menos e, portanto, atendendo àquilo que tem sido veiculado e transmitido, e daí também agradecer aos órgãos de comunicação social também a mensagem que têm passado, sobretudo para fora da região, de que quem vier para cá, se vier em período de férias, irá passar as suas férias confinada a uma unidade hoteleira, sem poder sair da mesma. E, portanto, é visível e é evidente que cada dia que passa temos menos pessoas, entanto, a regressar. Aquilo que nós temos verificado é que muitos deles são residentes nos Açores, que também agora acabam por regressar, digamos assim, à sua terra natal, mas que, como eu já tenho transmitido, por via de segurança e de contermos o surto e atendendo à saúde pública que queremos manter, terão agora que, inevitavelmente, manter este período de quarentena em ambas as unidades hoteleiras. O jornal Açoriano Oriental questiona como será feito pelas autoridades o controle efetivo dos hóspedes em confinamento nos hotéis.
Neste caso, com o recurso ao auxílio e à colaboração da Polícia de Segurança Pública, que ainda hoje tive a oportunidade também de conversar com eles e que irão colaborar connosco, digamos que no assegurar do confinamento obrigatório a essa unidade hoteleira. Eu gostava de questioná-lo sobre o seguinte. A SATA já decidiu que não vai voltar a voar, pelo menos até ao final de abril. Agora foi decisão da empresa, da outra vez tinha sido decisão do único acionista, do Governo Regional. E eu perguntar-lhe se seria expectável que até ao final de abril fossem levantadas as restrições de mobilidade nos Açores. Até ao final de abril, eu vou ser muito sincero, sinceramente penso que será precoce ainda, ou seja, nós temos entanto aqui uma situação que irá perdurar durante algum tempo e tal como ainda há pouco acabei de referir, perante um resultado negativo, nós ainda por segurança, e volto a dizer até indo mais além do que eventualmente será feito até na região autónoma da Madeira e mesmo até no continente, nós por segurança, por excesso, mantemos na mesma período de quarentena. Portanto, mesmo que este surto não atinja, digamos assim, um pico tão elevado como eventualmente possa suceder e que consigamos, digamos, como se costuma dizer, aplanar a curva, digamos assim, do surto, não iremos descansar, digamos assim, quando não tivermos a devida segurança de que o mesmo passou e já temos as devidas condições para voltar à vida normal. Portanto, é expectável que teremos algumas semanas, digamos assim, de forte restrição de interação social e, portanto, eu duvido que eventualmente até o final de abril possamos ter, digamos assim, uma vida normal em sociedade como tínhamos até há bem pouco tempo. O jornalista Souto Gonçalves, da Antena 9, pergunta se estão identificados todos os passageiros do voo para a Horta, onde viajaram as duas pessoas confirmadas no Faial, e se sabem responder se essas pessoas cumpriram quarentena. Sim, da parte da Delegação de Saúde, quando da chegada desse voo, todos os passageiros, entanto, também foram triados, digamos assim, com a aplicação também de um questionário que triava, digamos assim, os critérios clínicos e os critérios epidemiológicos e por essa via todos aqueles que, entanto, tinham os critérios epidemiológicos, ou seja, provinham de áreas de transmissão local, foi-lhes determinada a quarentena. Como eu tive a oportunidade de dizer, mesmo até estes casos que, entanto, já foram identificados como positivos na Ilha do Faial, eram pessoas que, entanto, também já estavam a cumprir também o seu período de quarentena. Portanto, por essa via, e voltando àquilo que eu referi há pouco, caso não tivéssemos implementado a quarentena obrigatória na região autónoma dos Açores há mais de uma semana atrás, entretanto não teríamos eventualmente detectado e triado estas situações. Mais uma questão da Antena 9. Perguntam qual o limite de infectados com Covid-19 que o Serviço Regional de Saúde tem capacidade para tratar ao mesmo tempo. Neste momento, nós avançarmos com números concretos, digamos assim, ao nível daquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, não é possível nem no Serviço Regional de Saúde, nem no da Madeira, nem no do continente, porque tudo depende do quê? Do número de doentes, de casos que não são graves e de casos que são graves, de doentes críticos. Portanto, tudo isto, entanto, para além depois do próprio número em si, ou seja, tanto o número de casos menos graves como o número de doentes críticos, bem como depois também o próprio período de tempo que iremos ter de assistência, digamos assim, a qualquer um desses casos, irá terminar aqui uma série de condicionantes, quer a aplicação de recursos materiais, quer, entretanto, a própria utilização dos recursos humanos, quer a própria taxa de ocupação das unidades de saúde, tudo isso irá inferir, digamos assim, na resposta a que o Serviço Regional de Saúde terá de dar. E é essa preparação, digamos assim, como eu tenho vindo a dizer nos últimos dias, que nós estamos a atempar, digamos assim, com a devida antecedência, juntamente com as unidades de saúde e não só, mesmo até também com o setor terciário e mesmo até com o Exército, com a Força Aérea Portuguesa, no sentido depois também de termos respostas, digamos assim, aqui de retaguarda, para o caso, entretanto, depois também o Serviço Regional de Saúde sofrer alguns constrangimentos em termos daquilo que possa ser a sua atividade assistencial. Mais uma questão da Adriana Oriental. Perguntam porque é que o Governo Regional só decidiu o confinamento obrigatório agora e não há vários dias, como fez a Madeira. Pronto, volto a dizer, o Governo Regional dos Açores, ao contrário, tanto da Madeira como do continente, implementou a quarentena obrigatória há mais tempo do que qualquer um dos outros. Portanto, e volto a dizer, se não o tivéssemos feito, não tínhamos, de certa forma, entretanto, o surto aqui na região tão contido como o temos neste momento. Portanto, nesse aspecto, a quarentena foi decidida por parte do Governo Regional e das autoridades de saúde regionais de
forma atempada e digo pioneira relativamente a algumas das regiões do país.